Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dev Pleno. Esse vídeo tá incrível, tá? Vou mostrar para vocês como muita gente me pergunta aqui, tá, no Dev Pleno, como que eu faço para receber do exterior, tá? Então eu vou mostrar para vocês todo o processo até o dinheiro cair na minha conta e o que eu faço depois disso também, tá? Então vai ser um processo onde eu vou mostrar a captura da minha tela e vou mostrar para vocês o quanto tempo isso demora, tá? Então esse processo é um pouquinho diferente, tá? Então existem várias formas aí de receber do exterior. Então, por exemplo, você pode utilizar o PayPal, você pode utilizar o Payoneer e etc. Essa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é uma forma um pouquinho diferente porque são poucas empresas que transferem direto, tá, esse recurso. E é o que está acontecendo comigo atualmente, tá? Então, a gente vai para o meu computador, eu vou mostrar um pouquinho da janela de tempo ali, né? Então, da janela de tempo de eu mandar a invoice, como que eu mando a invoice, além disso, como que eu descrevo a minha invoice ali e como que chega isso no Bradesco, quais informações eu preciso passar lá para quem me contratou e como que funciona esse prazo, tá? Então, geralmente esse prazo aí demora coisa de 14 dias, 15 dias, né? Então chega mais ou menos aí nesse prazo esse recebimento, mas eu vou mostrar para vocês tudo direitinho agora que a gente vai para o meu computador e eu vou mostrando para vocês quando que cada etapa aconteceu. Uma coisa que é bastante importante e interessante aqui da maneira que a gente trabalha para o exterior, na grande maioria das vezes, né, então tirando somente a TopTal, que você não precisa fazer o invoice, mas todos os projetos que eu já trabalhei, né, então sem ser a TopTal, você precisa mandar um invoice. O invoice ele é uma fatura que você manda para o seu contratante, né, para a pessoa que está te contratando, e você descreve algumas coisas. No meu caso, geralmente eu só coloco que é uma taxa mensal, e aí você põe um valor aqui, quanto que você vai cobrar, a moeda e tudo mais. E somente isso você pode trocar aqui, eu uso esse Invoice Generator, né, então você pode trocar moeda se for o caso. Então já tive outras invoices que eram em euro e etc. Então, dependendo da situação, você pode mandar ou em dólar ou em euro, que são os mais comuns, mas é bastante importante você combinar, né? Então, uma coisa que foi interessante, eu combinei, por exemplo, num projeto que eu fiz na Bélgica, a gente tinha combinado que ia ser em dólar, mas a invoice tinha que ser em euro. Então, eu tinha que abrir, na verdade, o Google lá, checar quanto que estava a conversão de dólar para euro, fazer essa conversão e enviar para eles lá já convertido. Então, no meu caso aqui, o processo ele acontece todo dia 1º, né? Então, todo dia 1º do mês, a gente está no dia 13 agora de novembro, e todo dia 1º de cada mês eu mando a invoice do mês passado, né? Então, e lá a gente tem que descrever o que foi realizado e tudo mais. E nesse site aqui a gente consegue gerar um PDF dessa invoice e aí você manda para o departamento responsável. Uma coisa que é bastante importante, quando você vai assinar esse contrato, igual eu fiz nesse caso, o que a gente tem que fazer, a gente tem que passar alguns dados bancários para esse contrato, né? Então, para eles conseguirem fazer uma transferência para a gente aqui no Brasil. Então, a gente tem algumas, como por exemplo o código SWIFT e etc., que permite que eles enviem o dinheiro aqui para o Brasil. Uma outra coisa interessante, aqui está o nome da minha empresa, né? Então, e está o meu nome. Existe uma forma de colocar isso no contrato no exterior, porque você tem um Doing Business As, né? Então você consegue colocar Túlio Vitor Machado Faria, Doing Business As We Dev Ideas, por exemplo. Então é o Túlio Vitor Machado Faria, mas fazendo um negócio como We Dev Ideas para conseguir trazer o dinheiro como pessoa jurídica, né? Então isso é bastante importante. No contrato vem explícito isso, né? Então que apesar de ser o Túlio que vai estar aparecendo lá, na parte legal é a empresa que está fazendo. Então o que a gente faz? Gerei a invoice, gera um PDF e eu já tenho geralmente um cara do financeiro que eu vou mandar essa invoice. Na empresa que eu estou hoje, esse setor chama Accounts Payable, então já é um e-mail específico que você manda para lá, que é equivalente a um financeiro ou um contas a pagar, então você já envia e está tranquilo.
É o mesmo processo para reembolso também, tá? Então já tive reembolso, você pode colocar reimbursement, fugiu a palavra aqui, você pode reimbursement, então você pode, para escrever ela corretamente, ou refund, e colocar, por exemplo, travel costs, que já aconteceu comigo, né? Então, e aí você pode colocar o motivo, né? Então, off-site, summer off-site. Não é esse caso aqui, né? Então eu não tenho nada para reembolsar, mas você pode colocar também na invoice esse cenário, né? Então, e o que acontece? A gente manda no dia 1º e aí depois a gente fica monitorando no banco. Então agora eu vou abrir o Internet Banking para a gente ver o que acontece depois que você manda esse e-mail. Então o que acontece? Eu já tenho meu contrato de câmbio assinado com o Bradesco, e aqui no item câmbio a gente tem um lugar aqui que a gente consegue perceber aqui a ordem de pagamentos recebidas. Nesse lugar eu consigo filtrar todas as ordens de pagamento que eu recebi. Então eu vou colocar do dia 1º até o dia 13, vou dar um buscar, e aqui a gente vai perceber que tem uma ordem de pagamento que chegou aqui. O que é interessante? Ela saiu de lá, né, dia 8/11, e ela chegou aqui no dia 12/11. Né? Então eu estou convertendo agora, convertendo de dólar para real, mas ele saiu de lá no dia 8. Então, se a gente olhar no calendário, demorou aí aproximadamente 4, 5 dias para o dinheiro realmente cair. Por que eu não fiz no dia 12, né, que foi ontem? Porque eu vi que caiu e estava bem próximo de fechar as transações de câmbio. Então, no Bradesco, elas só acontecem entre as 10 e as 4 da tarde, se não me engano. Eu vi isso, era próximo das 3h40, por aí. Então, não daria tempo de completar o processo todo. Então, aqui a gente consegue ter todos os dados da transação, tá? Então, como que foi enviado, etc. Tá tudo tranquilo. E aí, a gente faz um outro detalhe, que a gente vem aqui em câmbio pronto exportação, nesse caso no Bradesco, né? E aí ele vai mostrar que tem uma ordem de pagamento pendente. Então o que acontece? Quando vem esse dinheiro dos Estados Unidos, no meu caso, ele fica num estado pendente. Então ele fica em dólar atrelado à minha conta. E aí eu vou definir quanto que eu quero converter. Se eu quero converter tudo, converter um pouco, então eu posso esperar um pouco mais ou esperar um pouco menos. Se eu vou preencher o valor, né, então já aqui todo o valor, aqui já até mudou, então geralmente das 9 às 16, então exceto D0, que é o que geralmente eu faço para converter o dinheiro no dia, então eu coloco o D0 aqui, e aí o que acontece? Eu tenho uma lista de favorecidos, que eu vou escolher aqui que sou eu, e a entrega D0, então vai cair hoje na minha conta, e eu escolher qual conta que eu quero. Essa aqui, li concordo, mas tem que dar um termo de aceitar aqui, vamos avançar. E aí o que acontece? Nesse momento a gente vai perceber que tem a cotação aqui, ó. Então a gente tem a cotação rolando, a 4,12, e aí é importante a gente entender uma outra coisa. Se a gente olhar aqui o dólar agora, a gente está 4,17, então por que disso? Existe um spread, né? Então existe uma diferença aí dos dólares, e aí ele faz até a conta aqui do dólar efetivo, né? Então dos 4,17, o efetivo que vai cair vai ser 4,8. Então perdi basicamente aqui 9 centavos por dólar, né? Então, e aqui tem as tarifas em reais, quanto que vai dar, que nesse caso aqui está dando 100 dólares de tarifa. A tarifa do Bradesco não é a melhor tarifa aqui, né? Então ela não é a melhor das tarifas. E aí o que a gente vai fazer? Eu venho e tenho que digitar meu token aqui. Confirmar. Bom, o que eu fiz aqui agora? Eu acabei de criar uma proposta de venda, né? Então eu recebi essa ordem de pagamento e eu proponho para o banco vender esse valor que eu tenho aqui pelos 4,12 aqui, que é a taxa que ele me mostrou que era possível fazer essa transação. Depois disso, aqui eu preciso fazer o que eles chamam de editar contrato. Esse processo aqui no Bradesco de vez em quando dá uns probleminhas, vamos ver se vai funcionar agora. Então, RMs serviços,
E aí você explica o que você está fazendo, né? Então, serviços, assistência técnica, contato de aquisição, geralmente tem aqui serviço de computação, não financeiras privadas, não financeiras, sem aval do governo, grupo, recebimento, pagamento, esse taxa não tem nada, tipo de vínculo, sem vínculo, serviço de computação, não. E aí o que acontece? A gente tem que anexar documentos, então eu preciso anexar minha invoice aqui no banco para que ele permita que eu faça essa transação. Então a gente volta aqui e a minha invoice não está aqui. Deixa eu procurar minha invoice. Bom, então agora eu vou procurar aqui, que está no lugar errado. Então aqui eu tenho a minha invoice, anexei a minha invoice, vou fechar. E aí a gente tem que identificar o documento aqui. Então qual que é o número da minha invoice? Número 8, e aqui serviço de computação. Então eu preciso anexar a minha invoice, identificar o número da invoice que está aqui e o que ela está relacionada. Depois disso eu vou dar um avançar. Então a gente percebe que está tudo aqui certinho, a taxa que eu fui contratado, etc. E vou dar um confirmar. Então o que acontece agora? Agora eu já fiz todo o processo, né? Então eu preciso esperar a mesa de operações lá, ou a parte de câmbio do banco, aceitar essa minha proposta, aceitar a minha invoice e tudo mais. Geralmente isso demora algumas horas, né? Então a gente pode checar de tempo em tempo aqui como que está a posição das operações. E a gente percebe que está editado, geralmente editado é a última fase que eu faço aqui antes de cair o dinheiro. Então agora a gente tem que esperar, porque como eu coloquei D0, ele vai cair hoje ainda. Bom pessoal, e depois como a gente colocou lá que a gente quer receber o dinheiro no D0, e até o banco já mostra pra gente que tem que ser antes das 2 horas da tarde, aparece no mesmo dia aqui o câmbio exportação. Obviamente eu vou esconder aqui os valores, etc., mas a gente já consegue saber quanto que a gente recebeu. E agora vem a parte mais importante. Dado esse valor que a gente já tem aqui, né, que está o que a gente recebeu, a gente vai emitir a nota fiscal desse valor. Tá? Então, qual que é a grande dica aqui? Você vai pegar o valor em reais e emitir a nota fiscal em reais. Né? Então, e para quem que você vai mandar essa nota? Vou mostrar aqui para vocês agora. Então, eu já anotei aqui o valor, né, só para eu não ter que voltar aqui no Internet Banking. Aqui na prefeitura da minha cidade, a gente emite pelo GINFES, né? Então aqui em Pouso Alegre é pelo GINFES. Então a gente faz emitir nota fiscal. E o mais importante aqui é que a gente, na escolha do estado, a gente vai escolher exterior. Quando a gente faz isso, a gente não precisa preencher mais nenhum outro dado. A gente só coloca o nome da empresa, dá um próximo passo e a gente já consegue preencher aqui os dados da nota fiscal. E aí você vai preencher de acordo com o seu KNAI, né? Então, qual o KNAI mais adequado para o serviço que você prestou aí no exterior, né? Então, e informar esses dados todos aqui, emitir a nota e guardar. Isso é simplesmente para você ter esse dinheiro legalizado no Brasil. Tá? Então é importante, pega do Internet Bank o que caiu, né, efetivamente na sua conta e emite a nota fiscal com esse valor. Eu vou terminar de preencher aqui agora, esses dados vão variar um pouquinho aí de acordo com a prefeitura e etc, então com os KNAIs que você tem. E é importante também só lembrar aqui a janela de tempo, né? Então eu emiti a minha invoice no dia 1º, o dinheiro saiu de lá no dia 8, então demorou mais ou menos 7 dias para eles efetuarem o pagamento, e hoje é dia 13 e o dinheiro caiu na minha conta, né? Então esse foi um pouco do processo. Tem meses que demoram um pouco mais, tem meses que demoram um pouquinho menos, mas geralmente aqui, para mim, esse vem sendo aí o tempo médio. Só mais uma informação importante aqui, né? Então, muitas vezes ali nesse processo, algumas coisas são um pouquinho obscuras, né? Então a gente viu lá que a taxa efetiva estava menor, e no fim das contas a taxa que realmente foi a que caiu, né, foi 4,12. Então no começo do vídeo a gente estava 4,17
Então a gente perdeu aqui 5 centavos, que dá mais ou menos 4,12 dividido por 4,17. A gente perde mais ou menos aqui 2% nessa conversão. Isso aqui pode variar, então, que é o conhecido como spread aí, né? Então, ele deu aquela diferença. A gente viu no começo do vídeo que ele tinha mostrado pra gente lá 4,8, e convertendo o valor aqui pela quantidade de dólares, a gente teve essa taxa aqui, ó. Tá? Então, foi uma taxa bem interessante até.